Bem-vindos ao Mago CX. Hoje quem vai contar um pouquinho das mágicas que fez no nosso setor é o Alex Guazelli. Ele é executivo de experiência design. Ele é praticante de meditação transcendental. A gente vai descobrir o que é isso. E é ex-integrante de banda de rock. Você não tem cara de banda de rock. É porque eu cortei o cabelo. Você tinha um... legal. Boa. Muda completamente. Alex, cara, muito obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. E eu queria que, pra gente começar, contar rapidinho, depois eu vou aprofundar mais, um pouco da sua história, assim, um minutinho, só onde você passou, quem é você, assim, pro pessoal conhecer. Legal. Eu sou o Alex, sou Alexander, mas pode me chamar de Alex Guazelli. Eu vi a vinhetinha aí, é muito legal, mas eu não sou mago não, né, cara? Assim, no máximo, eu habilito algumas magias com a galera que está ao nosso lado. Mas, enfim, eu sou um executivo de experiência e design. Comecei minha carreira com branding e fui tomando decisões ao longo do caminho, recebendo oportunidades para trabalhar com um produto no final do dia, né? Trabalhar com negócios, produtos e serviços. Legal. Você passou por grandes instituições também, né? Você ficou um tempão no Itaú. E eu vou começar de trás para frente no seu caso, que eu acho legal. Chegou no momento da carreira que você já liderou grandes times, passou por cargos super relevantes dentro de empresas muito grandes. E por olhar o mercado e talvez se apaixonar pelo tema, você está fazendo uma mudança de, não sei se de visão, porque as ferramentas são parecidas com o que você já usava antes, mas você vai usar para um propósito diferente. Conta um pouquinho do que é essa... Legal. E eu acho que é exatamente pelas ferramentas serem as mesmas, pela lógica ser a mesma. Então, eu estou direcionando os meus esforços, né, para o tema da sustentabilidade e tecnologia. Tecnologia, o último período aqui da minha carreira, eu tive super envolvido, né, com a criação de produtos digitais e gestão desses produtos digitais e gestão de time. Então, quero continuar com a tecnologia, porque, enfim, eu acredito demais na capacidade da tecnologia em trazer soluções, em escalar diversas possibilidades, mas juntar a tecnologia com o tema da sustentabilidade. E só para deixar claro, sustentabilidade muito mais a parte do environment ali. Exatamente, mais a parte ambiental, mais relacionada à parte climática e que, de alguma forma, pega diversas possibilidades de atuação. Você pode ir desde a educação, passando pela indústria, por modificações que você pode fazer na agricultura, enfim, diversos elementos, mas relacionados a esse tema da sustentabilidade. Legal. E aí, o que você está vendo? Conta um pouquinho da história do designer ali, como é que o designer pensava antes e o que ele pensa agora. Eu acho legal assim. Cara, o que eu vejo é assim, e na verdade não é uma ideia nova, né, cara? O mercado já vem conversando sobre isso já há bastante tempo, mas ao invés de eu olhar só para aquele momento do uso, um usuário usando aquele produto, como de alguma forma eu posso ver o conjunto de usuários que estão ao redor daquela utilização, né, daquele serviço, daquele produto. E mais do que isso também, quais são os recursos que são extraídos para a conclusão, né, daquele produto ou daquele serviço. Então, na verdade, é como se fosse uma visão expandida da experiência do cliente e do design. Só que não só naquele momento do consumo, mas de uma forma mais expandida. Se a gente for olhar para trás na história, vamos tentar fazer um exercício aqui, né? Eu acho que quando os primeiros produtos começaram a sair, a primeira ideia do designer era, cara, como é que eu faço um bom produto para aquela pessoa? Ponto. Eu acho que a segunda onda foi, legal, estou fazendo um bom produto para a pessoa, mas ele custa muito caro. Como é que eu vou baratear esse produto para fabricar ele, né? Então, sei lá, vou fabricar em massa, uma linha, vou trocar isso aqui para adaptar melhor. Enfim, vai pensando no de trás. Você está me dizendo que agora é o seguinte, além de eu pensar na usabilidade para o usuário final, além de eu pensar no custo de montagem, eu estou olhando para outra ponta. Quando essa pessoa parar de usar aquele produto, como é que eu vou desmontar de maneira mais eficiente? E é uma vida que começa a partir dali, né? A partir do momento que você não tem mais o uso daquele produto, você tem uma vida. E a gente até comentava, né, aqui um pouco antes, né, os custos de reciclagem são custos absurdos, são muito caros. E por que eles são caros? Porque, na verdade, todo o sistema para trás, ou vamos dizer assim, a experiência como um todo, essa experiência expandida, ela não está projetada. Sim. Então, eu acredito que o design tem um papel muito importante dentro desse espaço
para repensar como as coisas são projetadas, para que uma reutilização possa ser feita, para que a durabilidade possa ser maior, ou seja, a reinserção do uso daquele produto ao longo do tempo seja muito maior, enfim, que reutilizações possam acontecer e, se for necessário, a reciclagem, de uma certa forma, essa reciclagem vai ser uma reciclagem muito mais fácil. Enfim, eu não sou um especialista, e mais barata. Eu não sou um especialista dentro dessa área, eu estou direcionando os meus esforços para cá, mas porque, de fato, eu acredito que as exigências do usuário e do mercado, por consequência, estão mudando muito e vão mudar cada vez mais. E vão exigir que, de alguma forma, o capital, né, que gira em torno da economia, pense nesse lado, até para baratear o seu próprio custo. Porque muitos dos materiais podem ser reutilizados, reinseridos, enfim. Existe um universo muito grande de possibilidades. E a tecnologia também entra dentro desse espaço, né? A tecnologia tem a possibilidade de escalar soluções, por exemplo, de traquear, né? De você ver o trackability dos produtos. Enfim, existe uma série de oportunidades também nessa junção de ambiental com tecnologia e com experiência do cliente de design. Perfeito. Quando você fala em produto, vamos lá, você liderou grandes times, muito voltado a produto. A gente tem algumas pontas de produto, eu queria que você explicasse um pouco melhor, não explicasse só essas, mas colocasse outras que eu talvez não esteja vendo. Tem, como é que eu vou vender? Qual é o modelo de negócio desse produto? O design do produto. Tem a tecnologia que vai ser usada nesse produto. O que mais envolve um produto, só para todo mundo também estar na mesma página? Perfeito. Como é que você vê, né? Assim? E eu até menciono aqui produto como uma simplificação de várias coisas. Uma delas você já falou, né? O próprio modelo de negócios, estratégia, a forma com que eu vou desenhar. No fim, isso tudo, Matheus, tem a ver com a história da gestão do CX, né? Como é que eu vejo o CX? Eu vejo o CX como um modelo de gestão. A sigla às vezes é meio esquisita. Cada um fala uma coisa, mas o que eu vejo é um modelo de gestão. Ela não é uma propriedade de alguém ou de uma área. Na verdade, o CX eu acho que e quanto mais for, né, uma propriedade onde todos estão envolvidos, é melhor. Agora, falando de um framework, eu gosto de framework, perfeito, eu acho que fica mais fácil. Eu vejo duas coisas centrais. Eu vejo uma que é visão estratégica. Assim, cara, o que você quer? Né? Para onde você vai? E essa visão, ao mesmo tempo, é uma visão que engaja, né, as pessoas em torno de alguma coisa que você queira atingir. Então, no ponto A, imagina o ponto B, o que a gente tem, o que a gente visualiza. Do outro lado, a cultura. Esses dois elementos, né, a cultura da empresa, isso de alguma forma emoldura como que você vai fazer essa gestão. As culturas são diferentes, né? As empresas têm intenções diferentes, têm maneiras de agir de formas diferentes, e isso é muito importante que fique claro. Então, visão de um lado e cultura de outro. Agora, dentro desses vários elementos onde está o design, cara, você precisa conhecer o cliente, então toda a parte de research e data é absurdamente importante para que você possa entender para quem você está fazendo e qual é o padrão de comportamento, né, das pessoas. Tem o tema dos enablers, né? Então a tecnologia é um enabler importante, na indústria você vai ter outros tipos de enabler. A cadeia de atendimento, onde entra o próprio atendimento, enfim, tem uma série de enablers que são super importantes. Acho que tem um outro elemento que é um elemento de prioridade. E eu vi muitos exemplos, né, da dificuldade de você não de priorizar, mas de verdadeiramente, genuinamente você renunciar. Né? Você fala assim, cara, eu vou deixar de fazer isso, que é muito bom e que eu quero fazer para priorizar isso aqui. E talvez uma das partes que é a mais importante dessa história toda, que é medir. Eu acredito, cara, que o que não é medido não se melhora. O que é invisível, você não melhora. Então, você estabelecer quais são as métricas a favor dessa visão e a favor dessa cultura é fundamental para você entender qual é o sucesso. E aí o design entra com uma parte super importante, que é como eu redesenho, desenho ou inovo na maneira de fornecer essa experiência. Perfeito, perfeito. Então, assim, uma frase que meu pai falava pra gente que eu demorei a entender, simples. Ele falou assim, filho, dinheiro vai onde ganha dinheiro. Ponto. Não vai. Não adianta você querer colocar, porque não vai. E no final do dia, aquilo a gente conversou um pouco antes, né? Se uma pessoa for, não, eu decidi agora, será 1950, que eu deveria ter um produto pensado para também ser reciclado. Ninguém estava se importando com isso, o seu produto ia ficar mais caro, você não ia nem ter a cadeia para fazer aquilo, você ia lançar, ia quebrar, então o seu propósito ia morrer ali. Totalmente. Não estou dizendo que está errado, mas estou dizendo que precisa dar dinheiro antes de
E aí você vai fazer E concordando com você, cara, eu acho que muitas vezes a gente chama isso de timing. Timing, perfeito. Mas, no fundo, cara, sem a sustentabilidade financeira, não tem Não como. Não vai. Não existe. É você imaginar uma coisa que não existe e que não se sustenta na realidade. É viajar. Cara, tem que ser sustentável do ponto de vista do que a gente chama hoje de ESG, mas o que a gente chamava de ecodesign ou sustentabilidade, pura e simplesmente, mas também tem que ser sustentável financeiramente. Até porque se não for financeiramente, não der lucro, eu não consigo pegar aquele dinheiro de lucro e reinvestir no negócio, então eu fico pequenininho. Cara, e eu preciso ter muito dinheiro para eu poder investir bastante, para eu poder crescer muito e ajudar mais pessoas. Então é uma coisa... E concordando, cara, em algum momento eu acho que a gente vai falar também sobre o tema de liderança. Sim, nós vamos. Cara, tem exatamente a ver com isso, assim, como que você coloca uma mentalidade de produto, né? A tua pergunta foi, por que essa história de produto? Cara, produto, na real, é um negócio, assim, como você pensa como um sócio do negócio. Eu vou trazer esse ponto agora, inclusive. Assim, ó, você diz o seguinte, eu tenho que colocar... Eu separo sempre uma empresa em estratégia, estrutura e métrica. São as 3 etapas. Então, você está dizendo o seguinte, cara, as pessoas têm que colocar lá em cima e dizer assim, a nossa estratégia agora é vender produtos financeiros aqui no banco, mas sejam os produtos financeiros que o cliente mais se sinta... É uma experiência melhor para ele, ou que ele se sinta melhor usando aquilo, porque eu sei que aquilo vai ser sustentado a longo prazo, porque eu vou ganhar mais dinheiro, ponto. Então, essa é a estratégia. E aí está dizendo assim, para essa estratégia ser cumprida, eu preciso ter uma estrutura que tem uma cultura onde todo mundo olha para o cliente, porque não adianta só eu colocar lá em cima e ninguém olhar para o cliente. Eu tenho que ter tecnologia que me permite a gente entender esse cliente e atender esse cliente melhor, porque sem um app de um banco, se eu tiver um banco sem app hoje, um banco de varejo, eu morro, né? E são vários pontos da estrutura, o time que vai escutar o cliente, o time de atendimento, são vários pontos que a estrutura tem que ter para suportar aquela estratégia. E por fim, é o que você falou também, métrica. Cara, se eu não medir tudo isso e ver se eu estou indo para o caminho certo, se o indicador está me dizendo está indo para o caminho certo, está indo para o caminho errado, esquece. Eu não vou conseguir melhorar isso aqui e chegar na estratégia. E talvez esse negócio, a iniciativa, pode ser de qualquer tamanho, ela venha a falhar e a gente vai falar assim, puta, mas talvez fosse inovador demais para o seu tempo. Cara, não é isso. É sobre, embora exista um tempo de maturação, de inovação, por exemplo, que é importante ser considerado, mas cara, de fato, como você... Hoje em dia se fala de contar uma história, né, de uma narrativa, mas como essa narrativa ela está organizada em cima de métricas. Ela está organizada em cima de realidade. A gente precisa trabalhar em cima de realidade. Perfeito. E aí, o último ponto que você trouxe na última fala foi... Basicamente, cada escolha uma renúncia. Porque às vezes a gente fala assim, como é que a empresa não vai se preocupar com isso? Lógico que vai. É óbvio que ela deveria se preocupar com isso. Mas daí quando ela tem 12 coisas para se preocupar, aí que o que eu vou renunciar para fazer aquilo? Né? E para ajudar a colocar mais pimenta nessa história aí, cara, acho que é meio inevitável e todo mundo reconhece hoje a importância da colaboração. Né? Eu acho realmente fundamental. E quando você trabalha de uma forma colaborativa, você está colocando diversidade na sala, né? Você está colocando mais opiniões diferentes, ou deve colocar, ter essa preocupação com a diversidade, enfim. E você vai ampliar a perspectiva. E aí, com cada nova perspectiva diferente, você tem N outras possibilidades. O que te exige fazer priorização e fazer renúncia. Eu vou entrar nos pontos aqui para a gente voltar depois no tema, senão a gente não volta de liderança, mas vou entrar em 2 temas aqui. Eu estava conversando sobre isso ontem. A primeira coisa é o seguinte, minha visão, você me corrija se eu estiver errado. O ser humano ele viveu longos anos da sua existência na Terra em pequenos grupos. Grupos aqueles que todo mundo era filho, primo, parente, no final das contas, né, porque é um pequeno grupo. Então as pessoas já eram fisicamente parecidas. O hábito que elas criavam ali era um hábito parecido. A língua que elas falavam era uma língua parecida. E que elas foram ensinadas por sobrevivência que um outro grupo que vier tenha medo. Tudo bem, depois você pode descobrir que o grupo é bacana e que não vai fazer mal para você. Mas no primeiro momento ele pode te atacar e por causa de acabar com você. Então tenha medo. Sobrevivência. Então, o ser humano, o primeiro ponto é muito difícil para o ser humano
eu estou dizendo o ser humano, o nosso íntimo, nossa camada mais de baixo. Ele é aceitar ideias diferentes. É por isso que a gente vê muito em rede social hoje, porque você pegou esse tempo nos grupos, mesmo quando a gente morava numa grande cidade, cada um morava no seu bairro, na sua bolinha ali. Exato. Quando você cria uma rede social que coloca todo mundo junto e as ideias começam a falar assim, pô, eu acho que A é legal. Você fala, não, acho que Z é legal. A é uma porcaria. Aí a gente começa a brigar, porque se você não tiver esse nível de maturidade que você está trazendo aqui, para poder trazer um grupo, as pessoas colocarem ideias diferentes, e daí eu vou entrar no segundo tema, né? Para aquilo ser melhor para todo mundo, antes disso acontecer, já virou uma zona, uma guerra. Total. Então, essa é a minha primeira pergunta sobre liderança, né? Dado essa premissa, se for verdadeira que eu falei, como gerenciar um time de 300 pessoas? Cara, assim, primeiro, assim, para mim, eu tenho isso como uma experiência de vida. Tá? Assim, é muito, muito relevante, muito importante. Né? Mas, cara, dentro do como, para mim tem alguns elementos que são chave. A visão estratégica, uma visão inspiradora. Você precisa trazer uma inspiração. Você precisa trazer você alguma como líder coisa... te dava muito a visão. Construir de uma forma conjunta a visão. Tá? Não, mas trabalhar... Depois que você construiu com todo mundo... talvez ser o grande embaixador dessa visão, o guardião dessa visão para a equipe como um todo. Essa promoção da diversidade é muito importante, e aí isso remete até ao primeiro tema que a gente estava falando da sustentabilidade. Tem um livro muito legal que chama, se não me engano, Biomimética na Inovação. Biomimética na Inovação. Os designers normalmente conhecem esse tema da biomimética porque vem de algumas matérias que você vê na faculdade, mas ele está relacionado ao fortalecimento do sistema. E como que você faz fortalecimento do sistema? Se você olhar para a natureza, os sistemas mais fortes são os sistemas mais diversos. Tem um pouco a ver com a antifragilidade do Taleb, não sei se já... Também. Então, tem esse tema da visão estratégica. Cara, o que a gente almeja? E, cara, sonhar pequeno é o mesmo preço do sonho grande. Cara, sonha grande. Então, promover isso de uma forma onde as pessoas estejam envolvidas. O tema da diversidade e de diversidade de pensamento, formação, e o tema também da colaboração, cara, o ambiente colaborativo. E aí eu queria falar um pouco dos exemplos. Vai, por favor. Porque eu acho que isso aqui não existe segredo, cara, não tem pretensão nenhuma de falar o que é o melhor, o que é o pior, mas na minha vivência são as coisas que realmente fizeram muita diferença. E com o seu perfil liderando aquele time, como também se encaixou para você? Porque às vezes a sua liderança é de um jeito, a minha é de outro. Total. Cada um tem um perfil de liderança, mas tranquilo, fica... Total. Cara, então assim, primeiro, nessa questão do estabelecimento de uma visão de longo prazo, e uma visão que seja diferente, existe, na minha experiência, uma diferença entre você simplesmente enxergar algo que é interessante, instigante, belo de alguma forma, e daquilo que é você reconhecer qual é o seu ponto A, reconhecer qual é o seu ponto B e estabelecer alguns caminhos e algumas estratégias para chegar lá. O que eu quero dizer existe uma diferença no limite, mais tecnicamente falando, ele tem uma visão e uma visão com um arranjo estratégico, onde você estabelece quais são possíveis caminhos, que podem mudar, que devem mudar. Mas pelo menos você já estabeleceu um caminho. Mas você estabelece algum caminho. Estou trilhando aquele caminho, a visão está lá, eu estou na metade do caminho, então eu não cheguei ainda, mas eu falo assim, opa, se a gente continuar reto aqui, a gente vai chegar lá. Então vamos pegar a esquerda aqui e vamos seguir. Opa, agora para de novo. Então o importante é sempre ter a visão do caminho para chegar até o final. Esse caminho pode mudar ao longo do tempo, mas eu preciso sempre olhando e falando, galera, agora o caminho é aqui, agora o caminho é lá. Exatamente. Ficou claro. O segundo ponto que eu falo sobre o tema da inclusão e da diversidade de pensamento tem a ver com isso que eu estava dizendo, né, na natureza acontece isso, que os sistemas mais resilientes, os sistemas mais fortes, eles sobrevivem de uma certa forma. Dá um exemplo de um sistema. Por exemplo, hoje se fala muito da agricultura, por exemplo, de uma monocultura e uma agricultura florestal. Agrofloresta do Agrofloresta. Que chama? Eu vou lembrar o nome dele. Pode seguir. Eu já vai... Enfim, tem alguns tutores né, que introduziram isso no Brasil. É o suíço lá do Brasil. Exatamente. Aquele cara é fantástico. Fantástico. E aí você vê como esse sistema ele se autoprotege. Então, ele, de alguma forma, sobrevive com os seus próprios recursos. Então, tem a ver com essa questão de você introduzir, de uma forma colaborativa,
pensamentos que são pensamentos diferentes. E onde que eu vi que isso fazia diferença na relação com stakeholders, vamos chamar assim de uma forma geral. Cara, o ser humano ama o que cria. O ser humano se vê na sua obra. Se vê na sua obra. E se ele faz uma obra bonita, então se eu fiz uma cadeira com a mão, com madeira bonita, eu tenho orgulho daquilo que eu faço. Exatamente. Isso eu concordo plenamente. Exatamente. E acho que por fim, cara, a liderança também é um exercício de resiliência. E quando eu falo, conecto isso com o tema da visão, com o arranjo estratégico, isso tem tudo a ver, porque é o que a gente falava anteriormente, não vai dar certo da primeira vez. Mas assim, você ter aquela crença, né, cara, aquela crença forte de que esse caminho é um caminho correto, de que é o caminho que você precisa perseguir, eu acho que é fundamental para você liderar. Porque tem dias que até você se questiona. Total. Então, se aquilo não estiver muito forte na sua cabeça, você fala, não, Total. cara, beleza, é isso. E aí, cara, e aí eu vou falar algumas falhas que eu tive dentro desse processo. Legal. Porque, né, cara, obviamente nem tudo são flores. Então, eu me lembro de vários amigos, né, que trabalharam comigo aqui na jornada, que, por exemplo, me cobravam assim, cara, porra, divide as tretas aí com a gente, né? E eu tinha talvez ali uma intuição de proteger o grupo, né? E na verdade colocar isso dentro do grupo é uma forma de proteção do grupo, é uma forma de tornar mais forte, né? Tornar o sistema mais forte. Um outro elemento aí mais relacionado ao tema da diversidade, não tanto da resiliência, mas mais da diversidade, é assim, eu vendo uma formação na graduação, onde, cara, a graduação de design, você tinha ali os designers, né? Técnico, bem técnico. Hiper técnico. E num mercado que, se hoje é pequeno, né? Hoje já é maior, mas ele ainda é pequeno comparativamente. Cara, naquela época, muito mais. Então, demorou um certo tempo para entender a importância de skills diferentes. E eu só fui aprender fazendo. Então, qual a importância de você ter um jornalista? A importância de você ter um economista? A importância de você ter, enfim, publicitários. Existia na época até uma certa rixa, né, entre a publicidade e o design e tal. Sim. Enfim, no fundo, você se fortalecer com essas visões diferentes é muito importante para a resiliência e para a visão estratégica. Eu vi isso acontecer muito com gente de tech, o cara técnico. Uhum. Porque o cara estuda e ele olha e fala assim, cara, no final do dia quem coda isso aqui sou eu. Então eu sou fundamental e importante saber codar. E aí às vezes ele se isola, essa visão meio que o técnico, quando ele aprende uma coisa, ele se apaixona por aquilo e ele fala, não, é isso aqui a resposta. Ele acaba ignorando todo o resto da empresa. Uhum. O que você está dizendo é assim, você demorou um tempo muito grande para falar, legal, o técnico, do caralho, eu continuo apaixonado por isso aqui, mas se eu agregar outras visões e entender aquele tudo, não ficar no meu mundinho aqui dentro, Exato. eu vou ser um profissional muito mais completo e conseguir dar soluções melhores. E aí leva para o tema da conexão disso tudo com o Customer Experience, porque também levou um certo tempo a entender que o design era uma engrenagem daquele modelo de gestão que eu falava há um tempo atrás, de que ele não era o todo, então você precisava gente de data, gente de research, né, nos enablers, gente de tech, conversar com a galera de atendimento, que, né, tem uma boçalidade de dado, de informação disponível. Escutar a ligação. Ontem eu estava num cliente, a gente ficou, eu e 2 pessoas do time lá, a gente ficou escutando ligação. E cara, é incrível. Parece que foi desenhado para você escutar aquela ligação e não é só uma de muitas. Como é rico aquilo lá. Por que eu estou escutando essa aqui que está tão boa? Isso, né? ou porque eu estou escutando isso aqui que tem tanto mas eu estava pensando nesse problema ontem, a pessoa está me falando. Acontece muito isso mesmo. Só para o pessoal saber, eu lembro o nome. Ele chama Ernest Gutt. Isso, boa. A diferença da monocultura, que é um sistema muito frágil, para um sistema de agrofloresta, só para todo mundo entender, assim, basicamente eu pego um terreno inteiro e planto em soja. Primeiro que nenhuma planta foi feita para viver em monocultura. Uhum. Então, quando você não tem um pouco de sombra, plantas médias mais altas, você tem um tipo de bicho que uma planta inibe e a outra, você tem uma cultura só, aquilo é largamente atacado por várias pragas e demanda uma larga também volume de fertilizante para poder crescer. Uhum. Porque ele só tem... Quando várias árvores diferentes, uma põe uma coisa na terra, outra tira outra e vai trocando, eles só colocam um tipo de coisa e só tiram outro tipo de coisa. Então é uma técnica super largamente usada, mas super cara. E o ecossistema, de alguma forma, vai se protegendo. E a agrofloresta, quando ela existe, você planta a planta baixa, média, alta, tudo misturado numa linha só, você faz de um jeito que seja mecanizável, porque não adianta fazer uma floresta bagunçada, então você organiza
Você mecaniza aquele sistema e você vai usando a própria poda das árvores para jogar embaixo e alimentar aquela floresta. Exatamente. Então, ela fica com um solo super fértil rapidamente de um solo degradado. Essa é a pegada. E com uma necessidade, né? Não necessidade ou menor necessidade de todo o resto de proteção. De todo o tratamento, exato, de proteção, etc. E eu tinha falado também do livro, né, da biomimética, e o interessante é que ele faz esse paralelo sobre N sistemas. Então, como a gente pode se curar, como a gente pode fazer produto, como a gente pode armazenar coisas de uma forma mais eficiente. Então, meio que a lógica é os bilhões de anos, né, que a gente tem no nosso planeta, existe uma inteligência por detrás disso que quanto mais estudada, mais a gente pode se beneficiar. Vai aprendendo sobre ela, legal. Agora, vamos lá. Você é um cara super polido, eu imagino que você também era com o seu time assim, e eu não vou dizer uma... Não, porque não é mais, mas existia um modelo de gestão bem mais antigo que, precisa ser alguém mais durão, bravo, meio grosseiro, tem todas essas características, né? Eu acho que quando a gente começa a ser chefe, até a gente fica pensando, será que não tinha que ser um pouco mais assim? Será que não tinha que ser mais desse jeito? Mas a minha dúvida é, você foi encontrando o seu modelo de gestão, mas como é que um cara que não usa das ferramentas de grosseria, braveza, estressadão, consegue organizar esse time todo para fazer as entregas, para eles seguirem para o caminho? Tudo bem, você já contou toda a parte de visão, sim, de dar o tom, de trazer para discussão, legal. Mas e quando acontece problema, como é que... Assim, primeiro, né, cara, assim, não me colocar no pedestal e cara, inúmeras falhas vão acontecendo ao longo do caminho. Mas eu vou falar a minha arma, assim, a minha forma de encarar tem muito a ver com a escuta. E tem a ver com a meditação. A gente vai entrar lá, boa, legal. No início, mas eu acho que assim, eu acho que é uma mistura de escuta com concentração. Tá. Né? Então, a capacidade de verdadeiramente eu te escutar, né? E acho que o verdadeiramente escutar não é só a capacidade de concentração, entender o que você está falando, vestir o sapato, tem tudo isso. Mas, de alguma forma, como é que isso vira ação depois? Então, eu, de alguma forma, com aquele input que você me trouxe naquela escutativa, te devolver ele com alguma coisa que, cara, obrigado pela tua contribuição. É a tua contribuição que está ajudando de alguma forma aqui para o sistema maior. Que eu acho que tem horas que acontece, tem horas que não acontece, mas enfim, eu acho que é onde a pessoa do outro lado, de alguma forma, vai entender a sua vulnerabilidade como líder e vai entender como ela, de alguma forma, está contribuindo para o sistema. De novo, volta para aquela história de como aquilo que a gente cria, a gente ama. A gente se vê naquilo que a gente criou. A gente se vê naquilo que a gente criou. Ou seja, você monta um ecossistema de um jeito que todo mundo se sinta fazendo parte. Parte dessa entrega é de todo mundo aqui. E aí, quando a pessoa se sente parte e ela engaja, óbvio, deve ter um ou outro que são um cara que está ali para destruir, que você tem que eliminar. Mas, assim, exceções da exceção. Sim. Mas, na maioria, pessoas bem intencionadas que você consegue criar essa conexão. O importante é que ela crie essa conexão, você mostra, eu te escutei, o que você falou virou isso aqui, muito obrigado, valeu. Então... E é a maioria, né, cara? Sim. E, assim, eu parto também muito desse princípio, quando você me fala assim, de como gerir, né? Eu te falei da concentração, eu falei da escuta, devolver isso de alguma forma. Mas... eu acho também assim que eu, pelo menos, parto de uma crença que é uma crença inicial de, cara, acreditar nas pessoas, né? Não de partir do ponto da dúvida, né? E aí, obviamente, a dúvida, né? Você colocar a dúvida no meio do diálogo é também uma coisa importante. A gente entender, de alguma forma, né, que, cara, nós somos falíveis e que a gente está em dúvida com relação a isso aqui, faz parte do sistema, de uma forma geral, né? Na melhor forma possível. Eu falo, se você não confia, não namora, ou se você não confia, não seja chefe. Essa coisa de tem uma pessoa, não confio muito nela, então eu vou microgerenciar. Para, você vai ficar louco, ela vai ficar louca, vai ser uma droga para os dois e vocês não vão chegar a lugar nenhum. Total. Eu também... E também, né, Matheus, eu procurei também me cercar de muito boas pessoas. Assim, então, eu ouvia lá atrás, quando eu estava começando como gestor, falava assim, olha, presta atenção nessa coisa de contrata uma pessoa melhor que você, né, enfim...
E quando eu escutava isso, eu não duvidava, mas eu não entendia exatamente, porque eu não tinha vivenciado, né? Eu não tinha tido aquela experiência. Ainda trabalhava como analista, mas não tinha tido aquela experiência na prática. E realmente faz muita diferença. Assim. Eu cheguei a participar de muitos processos de contratação das pessoas, às vezes muito mais para eu fazer o checks and balances, né? Checar de novo visão, os valores, a cultura, onde é que eu estou, o que eu preciso, muito mais do que tomar a decisão final de que se é A, se é B, mas assim, de fato participar daquele processo e mostrar para as pessoas o quão é importante a gente contratar gente que de fato faça a diferença. Quando você é técnico, principalmente, começa a crescer na carreira, você fala, eu imagino, tá? Se eu errado, você me fala. Cresci porque eu sou um ótimo técnico, então virei o líder dos técnicos. Então deve existir um medo natural que se eu trouxer um técnico melhor do que eu, ele vai tomar meu lugar. E com o tempo você vai passando a falar assim, não, cara, eu não cresci porque eu sou um bom técnico, mas eu cresci porque eu consigo entender as pessoas, eu consigo escutar, eu consigo trazer um objetivo único, eu consigo trazer tudo numa mesa e falar assim, galera, então vamos discutir tal coisa? Pô, legal, e orquestrar essa galera. Total. E eu acho que quando você faz essa mudança de entendimento da posição, aí fica mais fácil você trazer, e dá o melhor candidato que tem, traz pra cá. E, cara, eu concordando 100%, eu tenho uma visão muito otimista da liderança e de novas lideranças, né? É um papel que eu acho muito interessante assim, você desenvolver e é muito gratificante você desenvolver. Mas eu tenho uma visão otimista pelo seguinte, cara, nessa parte da técnica, mais e mais a técnica está disponível. Se as pessoas assistirem aqui o teu canal, cara, vão ver informações riquíssimas, super valiosas, talvez de pessoas que você nunca tinha ouvido falar, mas as informações estão todas disponíveis. Antigamente você tinha que fazer uma graduação, uma pós-graduação, cara, muito tempo. Hoje tem cursos de 2, 3 dias que, cara, você aprende todas as técnicas de CS, ou um monte de técnica de VOC, ou como montar uma jornada de cliente. Exato. Então, o técnico está muito na mão. Está muito na mão. Muito bom de Só que de o que aprender. não está na mão, ou mesmo que tenha informação, mas você vai precisar vivenciar, são as relações pessoais. Né? Isso aí não tem como. Então essa de fato é uma jornada, né? Que acho que cada um tem que viver, cada um vai encontrar também a sua maneira. Mas eu acho que esses elementos, né? Assim os elementos que funcionaram assim para a minha vivência estão relacionados a ouvir verdadeiramente a opinião, retornar aquilo de alguma maneira, com algum tipo de feedback, você ter essa resiliência, você ter essa escuta, somados a uma ideia de que um time mais forte é feito com cada vez pessoas mais competentes, né? Assim, e de que essa competência é benefício de todos. Legal. Existe no livro do Kahneman, aquele Rápido e Devagar, tem um termo que ele usa lá, que é o Viziate, né? Que é what you see is all there is. Ou seja, eu vou olhar para uma situação, tem pessoas que têm capacidade de olhar para mais variáveis e pessoas menos variáveis, mas para mim, tudo que eu estou olhando ali, não importa se mais ou menos, eu vou ter como o todo que eu tenho e eu tomo uma decisão em cima daquilo. Quando a gente fala em diversidade, a gente fala que são várias pessoas olhando talvez para grupos de informações diferentes e fala, ó, talvez eles não falem desse jeito, óbvio, mas porque eu olhei A, B e C, eu estou pensando isso. E o outro traz, eu olhei D e F e estou olhando para aquele outro. Como é que orquestra, então, num grupo de pessoas para fazer essa decisão em conjunto, não é decisão, mas permitir que todo mundo traga. Como é que você faz esse envolvimento, para as pessoas se envolverem? O importante é, de alguma forma, você trazer, de novo, a questão de negócios, né? Então, e a questão de métricas. Ou OKRs, né? uma outra forma de gestão. Então, para mim, uma forma muito norteadora era você trabalhar, por exemplo, em cima de OKRs. Né? Então, no fundo, ele vai embutir as métricas. Né? Você cascateava o OKR para suas áreas debaixo de você ou não? Era tudo um só? Como é que... Não. Assim, na verdade, tem vários tipos de modelos diferentes. O seu. Mas o modelo que eu vivenciei, né, e que eu acredito mais é na ideia de que o time, de alguma forma, defina, a partir de OKRs, que a gente chama de OKRs grandes, ou as mais estratégicas, o que faz mais sentido para o seu ecossistema. Ou seja, eu posso olhar para o tema de churn e posso assumir
Se é um grupo pequeno, se é uma empresa pequena, se é uma iniciativa pequena, ok, eu vou trazer isso aqui, por exemplo, né, com uma métrica. Mas talvez para aquele time, como é que eu interpreto o churn dentro daquela minha vivência? Eu posso ter, ou mesmo o NPS, que é muito comum, né? O NPS, ele é, por natureza, um lagging indicator. Então, talvez eu tenha elementos que sejam mais de usabilidade, mais relacionados a valor, que eles estão mais próximos, estão mais na minha mão como time, e que de alguma forma eu posso olhar para aquela estratégia e encadear uma coisa com a outra. Porque às vezes o OKR da área está tão distante da minha mão que eu falo, tá bom, mas o que eu vou fazer em relação a isso? Então você quebra em menores que para o cara tá, isso aqui está na minha mão. E a importância de você dizer que para o time, de que não é pelo fato de que ela está distante que ela não é sua. Ela é sua, mas ela pode ser de uma maneira que você coloque o teu sabor, tá bom. Né? Que você coloque o teu ponto. Mas a gente estava dizendo isso no ambiente da priorização, né? Então, para mim, como todo o sistema de OKRs, ele vai colocar uma parte de inspiração e uma parte de transpiração, né? Uma parte de métricas, para mim ele é uma forma da gente fazer a pergunta, ok, de tudo isso que a gente viu colaborativamente, o que é importante para atingir determinado resultado? Tá. Então, aí eu acho que fica uma maneira mais natural, inclusive de você colocar a cultura do OKR e de você colocar a cultura de responsabilidade. Porque, ok, então se nós todos estamos trabalhando para cá, qual é o lugar comum que nos une, independente das diferenças que a gente colocou aqui em termos de ideia? Aí eu acho que fica uma coisa mais fácil do que eu gosto ou não gosto. Tá, entendi. Então, a discussão no grupo, trazer as métricas para garantir que o que está sendo discutido aqui de fato tem base, e dizer o seguinte, legal, tudo aqui maravilhoso, eu queria fazer os 20, só que a gente só tem tempo de fazer um. E aí? E aí todo mundo voltar a discutir, olhando sempre para dado, e aí quando todo mundo decidir, beleza, galera, então a gente, por mais que não tenha sido ideia de todo mundo, a gente entendeu todo mundo que é melhor, a gente acabou de discutir aqui, com todo mundo junto, é isso aqui. É isso. Tá. E são dois níveis, né, cara? Tem um nível onde você olha para o OKR e você vai falar assim, bom, então, esses OKRs, mais no nível tático, são os mais importantes para atingir esse mais estratégico. Aqui já tem uma escolha. E tem uma segunda escolha que é no nível da iniciativa. Então, quer dizer, se eu tenho X iniciativas e eu já acabei de fazer essas escolhas, não dá para a gente levar tudo, as iniciativas. Aí, obviamente, tem toda uma discussão de factibilidade, né, que sim, é super importante também, que deve ser super levada em conta. Tem a questão da viabilidade. Por exemplo, nos sistemas que são ultra regulados, você vai ter questões legais que vão regular e de cara vão te trazer aquilo que é mais factível para aquele momento, que é mais viável para aquele momento. Você já cria um filtro com essa regulamentação na mão. Exatamente. Só vai filtrar aqui, porque o resto não adianta nem discutir que... Agora, o perverso que eu vejo é você trabalhar só em cima do factível, só em cima do viável, mas você não colocar o valor e a usabilidade no meio da história. Tá. E aí é que entra muito o que a gente tem aqui, né, como lugar comum desse teu canal, né, que é o tema de Customer Experience. Então, é isso que eu acho que faz o equilíbrio do sustentável, né, o que forma mais sustentável aquela iniciativa. Então, você tem a viabilidade financeira, mas você tem a visão cliente, ou, como a gente falava no início, a visão cliente expandida quando a gente fala desse tema de responsabilidade, né, de uma forma geral. Legal. Vamos falar agora do que a gente falou no comecinho, da meditação transcendental. Conta um pouquinho o que é isso e como te ajudou, né, na carreira. Cara, a meditação transcendental entrou na minha vida... Bom, primeiro o que é, né? Assim, é uma técnica de meditação. Existem várias técnicas de meditação. Talvez o diferencial dela... Então, vamos lá. O que é meditar primeiro? Depois você... Isso. O meditar é uma técnica que vai, no limite, te trazer o resultado de mais bem-estar, mais concentração, mais sentimento de paz, né? Esse é o resultado que a gente vê que a neurociência já vem comprovando, né? Enfim. Dá descanso também? Dá... Descanso. Aí vai dar, talvez, aquilo que a tua fisiologia precisa. Tá bom. Tá? Para alguns vai ser o descanso, para a maioria de nós, né, envoltos, né, numa
infinidade de necessidades e de demandas, vai dar descanso. Porque, só interrompendo, eu vi um cara, eu acho que ele dormia 2 horas por dia e fazia X meditações. Ele era super regrado, eu nunca consegui fazer isso, mas ele fazia as meditações ao longo do dia e para ele era o suficiente porque a meditação ajudava no ponto de descanso dele. No ponto de descanso. Enfim, tá bom, pode ser que seja... a lógica faz sentido. Tá. Mas, enfim, existem vários tipos de meditação. A meditação transcendental, ela tem uma característica um pouco diferente, que ela não vai trabalhar na concentração. Ela vai trabalhar, talvez até no oposto disso. Na verdade, é um tipo de mergulho que você faz para dentro. O mantra, na verdade, é quase como se fosse um drible para sua mente. Uhum. Ao invés de você estar concentrado, né, em determinado tema, você vai se aprofundar. E a ideia do transcendental, porque é uma palavra meio esquisita, né? Você fala assim, vai baixar o espírito, enfim. Cara, não tem nada disso. Na verdade, o transcender tem a ver com você entrar num determinado tipo de estágio onde você vai acessar uma fonte de energia e de natureza que está em cada um de nós. Então, o que a gente fala na meditação transcendental é que a paz interior, ou o bem-estar, ou qualquer coisa que você esteja procurando, ela não está fora, ela está dentro. E por que ela está dentro? Porque, na verdade, é algo que está regendo a energia nossa como seres humanos ou como todos os seres de uma forma geral. Sobre isso tem um conceito que a gente deveria levar mais a finco na vida, que, assim, tudo que é externo a você está dado, pro bem ou pro mal. Acontece, ganha na loteria, cair na rua, sei lá, acontece, vai acontecer. E você sempre vai ter pessoas piores do que você, com menos sorte ou acontecendo coisas piores com ela do que com você. A questão é o que você faz com isso. Exato. E eu acho que a gente é colocado à prova em situações que às vezes aparecem até absurdas, assim, né? Que você fala, cara, isso aqui é absurdo, tal. Tudo bem, é um absurdo. Eu não estou falando você aceitar isso. Uhum. Mas dado que aconteceu isso, o que você pode fazer? Como é que você pode reagir a isso? Exato. E aí, esse treino... Então, é horrível, não aceite mais, mas treine para você saber lidar numa situação dessa melhor, que veio para você. E todas as meditações, de uma forma geral, elas falam sobre esse tema de... Cara, se uma determinada situação ela é recorrente, é muito provável que essa recorrência vá acontecer de novo até você aprender. Só que a mudança acontece exatamente no momento que você fala, opa, isso está acontecendo. Então você está mais consciente de uma determinada coisa que está acontecendo. Tá. Então, quando você me pergunta como é que me ajudou, né? Teve algumas fases. Eu medito desde 2015. Caramba. Então, todo dia? Como é que é? Todo dia, 2 vezes por dia. Né? Às vezes não dá para fazer 2 vezes por dia e tal, mas são 2 vezes por dia. O recomendado são 2 vezes por dia. Mas o que acontece é que, no início, com essa história de que a meditação vai te trazendo aquilo que você precisa, eu me recordo que na primeira meditação, cara, eu dormi, assim, na meditação, e eu tive a nítida sensação, assim, que eu acordei no outro dia, às 6 da manhã, como se não tivesse acontecido nada entre aquele momento que eu estava começando a meditar. Eu apaguei, cara, assim, apaguei completamente. Mas você não dormiu, você só apagou e voltou depois? Não, eu dormi. Você dormiu. Eu dormi durante a meditação. Só que quando eu acordei, cara, eu acordei com um nível de energia, assim, que era muito diferente. Tá. Muito, muito diferente. Então, assim, para mim, nesse primeiro momento, tinha muito a ver com recuperar a fisiologia, né? E mais ao longo do tempo, com o tema de concentração. Com o tema de escutar, de falar assim, não, eu estou aqui agora no videocast do Magos do CX e eu estou aqui vivendo esse momento. Levou um certo tempo, eu não conseguia isso lá no início. Tá. Primeiro eu precisei de um certo descanso. É um pouco terapêutico, de autoconhecimento, ou não tem nada a ver com isso? Não tem? Não, tá. Não tem. Assim, a técnica é uma técnica e ela não está baseada em concentração. Então, ao invés de você, normalmente, em técnicas guiadas, né, você vai, por exemplo, olhando para partes do seu corpo ou focando num determinado ponto. Na meditação transcendental é diferente, você não foca num lugar. Na verdade, você repete o mantra, e se você esquecer o mantra, tá tudo bem. Se vierem pensamentos e vêm de monte, tá tudo bem. Tá, e aí, com esse tempo fazendo, você... A coisa escutativa que você comentou, isso melhorou muito a sua escutativa? Sim. E a capacidade de concentração também. Né? Aquela coisa de você...
pular, né, com muita frequência de assunto para assunto, se tornar uma coisa menos pesada. Tá. Então, imagina que, sei lá, como executivo, você está lá 12 horas trabalhando, cara, você está mudando de assunto, né, a cada 30 minutos, 45, uma hora. Mas a possibilidade de você fazer essa troca da chave e manter algum nível de concentração, isso é o que eu vi para mim. Tem umas pessoas que dão outros relatos. Para mim, foi uma coisa que eu vi fazer diferença. Então, você consegue fazer a virada rápida e concentrar profundamente no assunto. Então, quando o assunto aqui, a gente consegue já tratar esse assunto. Quando você sai daqui e virar para o outro, porque tem muito a ver com renúncia, tem muito a ver com abandonar o resto. Tudo. É totalmente a ver com isso. Muito. Tá. Muito. Tá. Muito. O lance é como eu consigo, então, tirar todo o resto e só focar naquilo. E de alguma forma, cara, como a gente está lidando com experiência do cliente, está lidando com escuta, né, também é fundamental você ter escuta, acho que de uma certa forma tem a ver, tem uma certa conexão, porque ou você está escutando mesmo, ou você está lendo algum dado, você está vendo alguma informação, você está lendo alguma pesquisa, você está fazendo uma pesquisa, né? Então, também essa habilidade de você se manter concentrado no nível, enfim, do que é importante e talvez menos com os teus julgamentos, eu acho que é uma questão importante. E hoje você continua praticando? Chega um momento, cara, que é meio que assim, é que nem escovar dente. Então, hábito total. Você não fica sem, e se você ficar sem, você vai morrer, meu Deus do céu, eu preciso. Sim. Mas você lembra, você não, puta, pulou uma meditação e volta a fazer. Que doideira. O meu sogro, ele corria, né? Agora ele tá com um problema nas costas, mas ele corria muito e ele ficava de mau humor quando ele não corria de manhã. Total. Ele ficava... E muita gente fala sobre isso, né? De relatos meio que de você entrar num estado meio que meditativo com uma corrida. E cara, totalmente factível, assim, né? Na verdade, o que você está mudando é algum padrão de comportamento, como fazer, mas a ideia de, tipo, limpar a cabeça e ficar concentrado... Cara, eu recomendo. Assim, eu acho que qualquer tipo, inclusive, é muito importante você buscar para fazer. E acho que cada pessoa vai se adaptar com um. Eu, por exemplo, me adaptei muito bem com a meditação transcendental. Boa. E a parte da banda de rock? Você fez isso de pequeno ou de mais velho? Como é que é? De pré-adolescente, assim, bem pequeno. Tá. Na verdade, foi quando eu comecei a trabalhar, cara. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade. Você começou aonde? Sim. Cara, eu brinco que eu comecei num MBA. Esse MBA era uma gráfica. Eu comecei trabalhando numa gráfica, cara. E assim, cara, são aquelas coisas, né, que vão acontecendo na tua vida e vão te forjando para ser o que você é, né? Cara, na gráfica eu aprendi tudo. Assim, aprendi muita coisa legal do ponto de vista do que eu ia aprender lá na frente sobre branding. E inclusive sobre cliente, né? No fundo, eu era um office boy. Eu comecei como um office boy que ia entregar os trabalhos que eram feitos dentro da gráfica para os clientes. E depois eu olhava para a gráfica e falava assim, cara, eu preciso aprender sobre isso. E aí tinham coisas lá dentro que eram meio fascinantes, assim, máquinas, né? Pô, como é que uma máquina funciona? Para um moleque de 13 anos, assim, como uma máquina funciona? Tinha um pouco ali de pensamento de design meio que por detrás, mas também muito sobre o tema de identidade, né? Então, tinha uma tipografia dentro da gráfica que eu trabalhava, eu sempre conto essa história, sempre as pessoas que me conhecem sabem que eu conto essa história, que tinha uma tipografia. O que era uma tipografia? Hoje ela é aquela caixa que você aperta no teu computador e vem uma porrada de famílias tipográficas e você escolhe uma. Agora, a tipografia ela vem, né, de uma caixa de tipos de chumbo que você juntava e formava uma chapa. E aquela chapa era transportada para uma máquina e aquela máquina batia... e fazia impressão. E fazia impressão, né? Impressão por impacto. Então, eu ainda estava numa gráfica que a existência da gráfica era impressão por impacto. Né? Aquele tipo de impressão rudimentar. Mas, cara, no meu tempo vago, eu ficava lá, ficava junto com os bloquistas que faziam os pacotes. Cara, eu ficava fuçando lá para aprender. Até que um momento chegou o computador e chegou uma máquina de impressão em offset. Que era uma coisa... Cara, fantástica. Mas tinha a história do processo. Eram né? pessoas
quebrando pedra para fazer a roda, de repente surge o fogo, né? O negócio Exatamente isso, cara. E quebrando a gráfica, porque tiveram que quebrar uma parte da gráfica para poder entrar a máquina, a modernidade. Sim. E isso, cara, é muito legal, assim, porque você estava perguntando da história da banda de rock, né? Como é que isso entra, né? Enfim. Cara, hoje eu penso que tinha a ver muito com amizade, né? Assim, eu tive várias bandas e comecei muito cedo, como eu estava dizendo, comecei com 13 anos de idade a trabalhar e comecei muito cedo a tocar, muito cedo. E eu tive várias bandas. E, cara, para mim tem essa história da amizade e das relações pessoais. A gente parou de tocar há muito tempo, enfim, quando eu estava já encerrando a faculdade, eu já não estava tocando mais. Mas hoje são amigos do peito, assim. Você mantém esse amigo, legal. Aqueles amigos que são os amigos, a parte mais legal, que são os amigos da família. Tá. E as nossas crianças, os nossos filhos se tornaram amigos e se veem. Cara, legal, é uma delícia, é uma delícia. Acho que assim, tem um puta de um aprendizado de... Na banda, sempre rola às vezes uma certa hierarquia, mas ele é um grupo não hierárquico. Sim. Né? Assim, todo mundo está fazendo uma parte. Todo mundo é membro da banda. Todo mundo é membro de uma banda. Você pode assumir elementos de liderança porque você faz melhor aquele determinada coisa. Por exemplo, eu era um cara que trabalhava na divulgação da banda. Tá na gráfica. Eu trabalhava com isso. Sim. Né? Mas, no fundo, eu acho que tem a ver com essa história das relações humanas. Né? E eu vejo isso geral, assim, no comportamento corporativo. Né? No fundo, é sobre isso que você vai ter de relações. As relações é, de fato, com o que fica. E tem tudo a ver com a história do Customer Experience. Claro. Quando você entrou, então, no Itaú, você tinha uma bagagem de várias coisas que não eram formais, mas já tinha tido muita coisa interessante ali por trás. Mas você entrou num cargo bem técnico e júnior. Na verdade, cara, eu entrei era uma empresa coligada do banco. Né? No final, uma grande experiência no Itaú, mas, de fato, era uma empresa coligada, era uma empresa à parte, né, que fazia parte do grupo do Itaú. E chamava Itauplan, era uma empresa que planejava como é que ia ser a expansão do banco, da atuação do banco. Então, toda a parte de planejamento, de operação, né, do banco, não a parte comercial do banco, mas eu brinco que é o digital da época analógica. Tá bom. Então, cara, quantas agências nós vamos ter? É uma decisão estratégica. Tá. Onde nós vamos ter? E aí passava uma parte de planejamento estratégico e passava a outra parte de construção da agência. Né? Vocês executavam também. Executava. Então tinha times internos, numa época com menos terceirização, obviamente. Tinham times internos de engenharia, tinha time de arquitetura e tinha time de design, onde, né, enfim, muito ali começou. Mas eu não comecei, eu comecei com... como se diz, jovem aprendiz se fala. Eu comecei como um office boy. Então, uma parte do trabalho que eu fazia na gráfica, eu fazia lá, entregando coisas na rua. E era a mesma lógica. Assim, quando eu voltava para dentro do escritório, eu queria fuçar para conhecer. E aí, um dia, com muita cara de pau, eu pedi para a chefe, né, da área, eu falei assim, cara, eu quero trabalhar dessa área de design. E eu me tornei meio que um aprendiz de design antes de entrar na faculdade. Foi antes de entrar na faculdade? Antes de entrar na faculdade. Só que com um detalhe, né, cara? Fazendo a marca do Itaú. Então, por isso que, assim, eu tive, assim, eu fui escolhido, né? Fiz muitas escolhas. Muitas das escolhas de direcionar, né, o design para produto, né, assim, para negócio, para colocar essa mentalidade para mim próprio primeiro e para a equipe. Mas eu tive muitos MBAs ao longo da vida que foram me preparando depois para caminhar para esse lugar de negócio de produto. Ou seja, você não tinha percebido, mas você estava construindo todas as bases para poder chegar onde você chegou. Todas as bases. Na carreira. Todas as bases. Muito bom. E ela topou você? Topou. Você ser designer sem saber nem desenhar? Foi algo de risco para todos, mas acho que tinha que acontecer. Muito bom, muito bom. Cara, Alex, muito obrigado. Foi show de bola, passou super rápido, a gente já bateu quase uma hora muito aqui. Rápido mesmo. Mas muito bom, assim, conhecer sua história e conhecer... É legal de conhecer uma pessoa que trilhou uma carreira, trilhou uma carreira bem pouco convencional no começo, depois faz uma carreira convencional, mas de uma maneira não convencional, porque é técnico e vai virando esse líder, e chega numa época da vida e fala assim, não, cara, agora eu quero fazer essa coisa diferente também, seguir esse sonho, mexer com esse novo tempo de design, mexer com essa nova mudança. Com tecnologia, com produto. E é um cara que
conta dos defeitos que teve, fala dos receios e, cara, não sei, eu acho que o caminho é esse, mas vamos trilhar, vamos fazer novos músculos que eu quero exercitar, então tudo isso é muito revigorante e muito bom conhecer gente assim. Pô, cara, muito obrigado e obrigado pelo teu trabalho, né? A gente estava falando aqui um pouco antes, né? Que esse ambiente ele é um ambiente meio místico, assim, né? Até CX, o que é isso? Essa sigla vai para cá, vai para a direita, vai para a esquerda. E eu acho que não importa, assim, na verdade, eu acredito sim que é um modelo de gestão com várias competências, mas eu acho que é muito legal o papel do teu canal em agrupar pessoas com skills diferentes, e é assim que a gente atende o cliente, né? Sim, sim. De fato com a junção de skills diferentes. Eu já debati com vários convidados aqui sobre isso, o termo, como é que é a área, como é que se separaria, até porque algumas coisas são importantes para a galera pensar, pô, legal, entendi. Então, no final do dia, o que eu percebo uma parte das coisas não existia, essa visão cliente, como eu vou agradar, como eu vou fazer ele ter uma boa experiência, era menos existente, mas muitas funções existiam. Uhum. Então, essas siglas novas só vieram para dar uma organização que faz mais sentido, blocar num lugar só aquilo que vai produzir essa boa experiência e também criar uma marca bacana para as pessoas falarem assim, pô, isso é uma coisa é legal e é importante isso. É um lugar. É um lugar legal, isso existe nome, isso tem uma profissão, porque as pessoas precisam se identificar com algo. Exato. Então, você criar também o nome, criar a marca, criar a coisa em cima e dar uma glamorizada, você não precisa exagerar, claro. Mas é importante o pessoal falar assim, pô, não, eu sou isso assim, eu faço isso aqui. Esse espaço aqui. Ou eu também faço CX, eu também participo de gerar experiência. Começa a dar luz para esse tema. Eu acho, te parabenizando, eu acho legal, porque as pessoas que estão vendo podem, de alguma forma, conhecer experiências de diversas áreas distintas, e que no limite é isso, vão estar todo mundo trabalhando para o cliente. E também, para muita gente mais nova, mas eu não estou na área de CX. Não importa se você não está na área de CX, azar, esquece. Esses exemplos são muito bons. Cara, eu nem sabia o que era isso, estava na gráfica, estava interessante. E se a tua empresa é uma empresa, a empresa toda, ou a iniciativa dentro da empresa de sucesso, você vai trabalhar com e para o cliente. É isso aí, muito bom. Fechou. Obrigado, cara. Show.